Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, na semana passada a gente conversou sobre o que é harmonização facial e eu pontuei alguns procedimentos que estão inclusos numa harmonização facial. E hoje a gente vai falar sobre a diferença desses procedimentos. Eu vou destacar 3 procedimentos que são os que mais geram dúvidas e o que mais as pessoas confundem, que é o Botox, os preenchimentos e os bioestimuladores. Então, roda a vinheta! Eu vou começar falando da toxina botulínica, o famoso Botox, né? Então, Botox é uma marca, o nome do produto se chama toxina botulínica, e aí existem várias marcas, tá? Mas ficou popularmente conhecido como Botox. E eu vou começar falando sobre ele, porque ele é o procedimento primordial para começar uma harmonização facial. Tá? Não tem sentido você fazer todo o resto se você não começar pelo Botox, e vocês já vão entender o porquê. Então, a toxina botulínica, ela vem assim, num vidrinho. Eu uso a marca Dysport, tá? E nesse vidrinho, ela vem em formato de um pó. E aí a gente precisa reconstituir, a gente precisa transformar esse pó num líquido para ser injetado, então, no rosto, né? E esse líquido que a gente usa para reconstituir é o soro fisiológico. Bom, o Botox, gente, ele age paralisando a musculatura, tá? Então essa é a única função dele. Imagina que o músculo é um trabalhador, assim como nós. Ele tá ali trabalhando o ano inteiro e final do ano tudo que ele quer é umas férias para relaxar, né? E o Botox faz isso. Ele vai lá e dá férias pro músculo. Ele relaxa aquela musculatura e a musculatura não vai mais fazer o trabalho dela, que é contrair, tá? Mas a gente não deve fazer isso em todo o nosso rosto. A gente tem musculaturas que são extremamente importantes pra gente conseguir se expressar. Por exemplo, eu não vou aplicar Botox no meu músculo do sorriso, senão como é que eu vou sorrir? Senão como que eu vou falar? Então não é em todo músculo que pode ser aplicado Botox, tá? Os principais músculos que a gente aplica Botox são os músculos do terço superior, que são a testa, os pezinhos de galinha, a carinha de bravo e muitas vezes as bunny lines, tá? Então essas musculaturas são musculaturas que a gente não precisa delas trabalhando, né? A gente consegue se expressar sem elas, né? E se elas ficarem ali sempre trabalhando, elas vão acabar formando linhas que vão ficar marcadas na nossa pele. E futuramente essas linhas elas vão começar a se tornar rugas fundas, tá? Então, a gente relaxa essas musculaturas através da toxina botulínica. Então, ó, vou colocar aqui o exemplo para vocês do meu Botox. Eu tenho 25 anos, eu já faço Botox porque eu tenho rugas bem expressivas, bem fortes, e elas já estavam marcando na minha pele. Então, eu aplico Botox para justamente relaxar essa musculatura e ela não vir a se tornar uma ruga funda. Então, essas aplicações do terço superior são as mais conhecidas, são as mais populares, mas tem algumas aplicações que a gente pode fazer no terço inferior, tá? Por exemplo, a gente tem um músculo aqui no cantinho da boca que se chama DAO, depressor do ângulo oral da boca, tá? Então, ele tem essa função de fazer isso aqui, ó, boquinha triste, que a gente chama. Então, tem pessoas que têm a comissura aqui da boca até meio puxadinha para baixo, de tanto que esse músculo é forte. Então, a gente pode aplicar Botox aqui para relaxar essa musculatura, mas não vai dar aquela grande diferença para quem tem linha de marionete. Tem pessoas que têm a linha de marionete e acham que aplicar o Botox ali vai sumir com a linha. Não, ela só vai relaxar a musculatura, que é a função do Botox. Ele não tem função de preencher nada, tá? Outro lugar que a gente pode aplicar o Botox é aqui na celulite do queixo, tá? Então tem pessoas que quando mandam um beijinho, tem o queixo celulítico, e isso futuramente deixa o queixo todo marcadinho, cheio de linhas, então a gente pode também aplicar ali. Outra região que a gente pode aplicar é aqui no masseter, né, a fim de trazer um afinamento do rosto. Isso serve para quem tem um masseter muito atrofiado, e também aqui no pescoço, no músculo do platismo, ó, esse músculo aqui. Tá? Então, quem tem esse músculo muito forte, esse músculo acaba puxando o contorno do rosto para baixo, puxa às vezes também o queixo para baixo, e a gente relaxando ele, é possível que a gente melhore o contorno do nosso rosto. E um outro ponto que eu não falei é aqui no nariz. Então, quem tem a pontinha do nariz caída quando sorri ou quando fala rua, alguma coisa com U e a pontinha cai, a gente pode aplicar um pontinho de Botox ali para dar uma levantadinha no nariz, tá? Então esses são os pontos de aplicação de toxina que a gente chama de full face, que significa o rosto todo. Então a toxina botulínica você sempre vai aplicar ali de 4 em 4 meses, tá? O efeito dela é de 3 a 4 meses, então de 4 em 4 você já pode refazer, ou de 6 em 6. Agora a gente vai falar sobre os preenchedores.
Bom, como o próprio nome já diz, ele tem a função de preencher algo que está fundo. Então, quando uma ruga, né, uma linhazinha ali fina, que a gente não bloqueou com o Botox, se torna uma ruga funda, aí sim a gente vai usar os preenchedores. Tá? Então, a ruga funda mais conhecida é o bigode chinês. Né? Então, o bigode chinês, ele muitas vezes é um buraco ali no nosso rosto, né? Ele é um afundamento no rosto. E aí a gente vai trazer esse gel, né? Porque o preenchimento ele é como se fosse um gel, ele vem nessa seringuinha aqui. E a gente vai colocar aqui nesse buraco para nivelar ele e ficar tudo retinho. Tá? Então, o preenchedor, ele tem essa função de nivelar, de preencher, tá? E ele também tem uma outra função que se chama sustentação. Tá? É como o pilar de uma casa. Quando você vai construir uma casa, você precisa colocar pilares para sustentar a casa. Então, o preenchedor também tem essa função de sustentação. Então, além de nivelar sulcos, né, rugas mais fundas, ele também tem a capacidade de sustentar o rosto. Então, muitas vezes esse bigodinho chinês aqui, ele tá acontecendo porque o rosto tá começando a cair, tá começando a desabar por conta do processo de envelhecimento. Então, a gente precisa preencher essa maçã do rosto, a gente precisa colocar produto ali de forma que sustente essa maçã e eleve o tecido para cima, aliviando assim esse bigodinho chinês. Muitas vezes precisa fazer os dois, tanto sustentar quanto depois dar uma preenchida ali no bigodinho chinês. Tá? Outras regiões que a gente consegue nivelar ali o afundamento. Rugazinha da marionete, né? Essa parte aqui dos jaws, quando tem esse afundamento aqui no canto do queixo que forma aquela bolsinha, né, de gordura. A olheira também é uma região que a gente consegue preencher. Então, onde tem sulcos aí no rosto, sempre é o preenchimento que vai resolver, e não o Botox, tá? E outras duas regiões que a gente também pode usar o ácido hialurônico, também pode preencher, que não são sulcos e nem são pontos de sustentação, que é o nariz e o lábio, tá? O nariz a gente vai usar o ácido hialurônico quando tem aquele ossinho levantado, né? Então aquele ossinho é como se ele fizesse um morro ali. Então na descida do morro a gente coloca produto para deixar esse morro retinho. E também a gente consegue sustentar a pontinha do nariz dando aquela empinadinha. Aqui sim ele faz o papel de sustentação. E o lábio, ele não é um buraco, ele já é algo que tem um certo volume. Mas muitas vezes a gente quer mais volume nesse lábio. E aí a gente consegue preencher para projetar o lábio para frente quando tiver necessidade de projeção. Tá? Então, queixo a gente também consegue projetar para frente, mandíbula a gente também consegue contornar. Tudo isso a gente vai fazer com preenchimento de ácido hialurônico. Então, entendida a função dos preenchedores e do Botox, agora a gente vai falar sobre o bioestimulador de colágeno. Como o próprio nome já diz, ele estimula a produção do colágeno. O colágeno, ele é responsável por manter a nossa pele firminha, assim, tudo em cima. E quando a gente faz 25 anos, dali pra frente, o nosso corpo ele não produz mais colágeno, ele se aposenta da produção de colágeno. E o estoque de colágeno que a gente tem começa a ser degradado pelo processo do envelhecimento. Então, quando a gente envelhece todas as camadas do nosso rosto. Então, desde lá do osso, que é a camada mais profunda, a gente também envelhece, a gente trata também com os preenchedores. Depois nós temos a camada muscular, que a gente utiliza a toxina. Temos os coxins de gordura, né, que são a gordura do nosso rosto, que a gente também trata com os preenchedores. E a gente tem a pele, né? Então, a pele, quem vai tratar são os bioestimuladores. Então, quando você puxa assim o seu rosto e você vê que ele está muito elástico, significa que está faltando colágeno. Então, você precisa fazer um bioestimulador de colágeno para essa produção de colágeno que não existe mais no nosso corpo passe a existir. Então, que o nosso corpo volte a produzir colágeno, tá? Então, esse procedimento é um procedimento que a gente pode fazer também de forma preventiva. Então, por exemplo, você tem ali 24 anos, 23, 25, né? Você ainda tá com o rosto ok, não tá flácido, mas eu já quero ter uma poupança de colágeno. Assim, quando eu começar a envelhecer, eu já vou ter colágeno de sobra pro meu rosto e usando, pro meu corpo e usando, tá? E aí também tem aqueles rostos que já estão mais flácidos, a gente usa o bioestimulador para tratar. Mas nesse caso, para tratar, a gente precisa mais do que uma sessão. Para prevenir, a gente faz menos sessões, a gente faz uma sessão anualmente, tá? Então, o bioestimulador, ele tem duas apresentações, tá? Então, em formato de seringa, como os preenchedores, e em formato de vidrinho, né? Como a toxina.
Esse aqui da seringa, ele tem o nome popular de Radiesse, talvez vocês já até tenham ouvido falar. E esse aqui tem o nome comercial de Sculptra, tá? Os dois estimulam a produção de colágeno, tá? A indicação deles é diferente. Cada profissional indica em momentos diferentes. Eu indico o Radiesse para pessoas que têm um rosto mais jovem. Por exemplo, eu faço o meu estímulo de colágeno com o Radiesse, tá? E o Sculptra eu indico para faces que já têm mais flacidez, pacientes ali de 30, 35 anos para cima, geralmente eu uso o Sculptra, ou pessoas que têm face mais magrinha também pode usar o Sculptra, tá? Os dois fazem a sua função como devem fazer. Existe uma sequência desses procedimentos? Bom, como eu comentei com vocês, o Botox, ele é o primordial. Por quê? Imagina ali que você tá fazendo expressão e tá formando rugas aqui nos pezinhos de galinha, aqui na glabela, né? E se você não paralisar isso, ele vai ficando cada vez mais fundo. Quando ficar muito fundo, o Botox, ele não vai resolver sozinho. Vai precisar preencher, porque ele vai virar uma ruga funda, que nem a ruga do bigode chinês. E aqui também vai ficar linhas bem marcadas no rosto e a gente vai ter que usar bioestimulador para tirar. Né? Então, do que adianta depois eu preencher, eu botar um bioestimulador se o meu músculo ainda vai ficar fazendo a contração e afundando cada vez mais essa ruga? Então, é como se fosse um cabo de guerra, né? Um trata de um lado, o outro puxa de outro. Então, por isso que a gente deve aplicar Botox. Como essa linha aqui do canto. Se a pessoa tem a linha de marionete, já tá marcada, para resolver a gente precisa preencher, mas ela tem esse músculo da boca forte que fica o tempo todo puxando a boca dela para baixo. O que a gente vai fazer? Colocar o Botox e depois preencher. Tá? Ou a pontinha do nariz, né? A pessoa tem a ponta do nariz bem caída. Então, do que adianta a gente ficar sempre sustentando com o preenchimento se o músculo dela é forte e vai ficar sempre puxando o nariz dela para baixo? Então, a gente vai aplicar o Botox primeiro. Mesma coisa o contorno do rosto, né? Por que a gente vai estimular colágeno para fazer aquele lifting, né? Para o rosto parar de ficar tão derretido? Por que a gente vai usar o preenchedor no contorno se todo esse músculo do platismo é tão forte que fica puxando o rosto da pessoa para baixo? Então a gente vai fazer o quê? Aplicar o Botox primeiro. Então o Botox é um procedimento primordial, é o primeiro que você faz. Depois, o bioestimulador e o preenchimento vai depender da idade da pessoa. Então, se a pessoa ela tem um rosto muito flácido, a gente precisa primeiro estimular colágeno, porque senão os preenchedores vão pesar no rosto dela. O rosto dela não vai conseguir segurar aquela quantidade de preenchedor que a gente colocou. Agora, se for uma pessoa mais jovem, a gente pode até começar pelos preenchedores, fazer os pontos de sustentação, tirar os afundamentos que envelhecem no rosto, né, que é o bigode chinês, que é aqui a parte da olheira, e depois fazer um bioestimulador de colágeno. Então, para cada pessoa vai ter uma ordem diferente, mas para todo mundo o Botox sempre vai ser o primeiro. Então é isso, gente, eu acho que esse vídeo ficou até meio grandinho, mas ainda bem que tem esse 1.5, 2.0 para vocês acelerarem, né? Mas eu fiz bem explicadinho para vocês entenderem de uma vez por todas para que servem esses procedimentos. Tá? Então, se ficou bem explicado, se vocês conseguiram entender, deixa ali nos comentários para eu saber. Se tiverem alguma dúvida sobre esses procedimentos, podem colocar ali também que eu vou responder. E me deixem sugestões, dúvidas que vocês gostariam que eu falasse num próximo vídeo, tá? Um beijo e tchau!